Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Dentro do nosso objetivo de estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, estamos atualmente seguindo o livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E hoje daremos uma olhada no capítulo 63, cujo título é Serve e Confia. E quem preparou a reflexão para nós foi a Regina. Promessa de não dar spoiler, né? Embora o tema Serve e Confia, por diversas vezes já abordado, mas a Regina, como sempre, traz novas reflexões muito interessantes para nós. Mas daqui a pouquinho a gente vai estar escutando juntos, tá? Os nossos lembretes de sempre. O primeiro deles diz respeito à bibliografia complementar que a gente coloca nos comentários como um convite para que você possa, junto conosco, estudar, aprofundar, buscar outros pontos de vista dentro do que a doutrina espírita nos oferece. E a bibliografia é bem vasta. Colocamos os links para facilitar, então é só procurar na descrição, clicar no link que já abre o navegador naquela mensagem específica que pré-selecionamos e que está relacionada com o tema. Esse é o nosso convite carinhoso para que você estude e aprofunde conosco. Aí você já aproveita e se prepara para o nosso segundo momento juntos. Como o podcast é uma reflexão, embora curta, a gente criou o segundo momento, que acontece no mesmo dia do lançamento no nosso canal do YouTube, que é a nossa live. Então lá você vai ter a oportunidade de estar ao vivo conosco, de participar, colocar seu comentário, fazer sua pergunta, sua colocação, sua crítica, enfim, de participar, de interagir. Se não der para estar presente na hora, fica gravado, então você pode entrar, também deixar o seu comentário, pode divulgar o link, nos ajudar a divulgar, enfim. Esse é o convite para que você esteja conosco, se envolva em mais essa oportunidade de aprendizado e de estudo. O último convite, como já é tradição, ao final desse nosso podcast a gente tem o nosso momento de oração. Já fica aqui o convite para que você permaneça até o final e ore conosco. E é muito especial porque a gente sempre tenta começar com uma poesia. Hoje não vai ser diferente, uma poesia belíssima de Maria Dolores para nos inspirar para a nossa prece em conjunto, ok? Recados dados. Vamos agora para o nosso convite do coração de todas as vezes do nosso podcast. Vamos ouvir? Bem-vindos a mais um podcast. Dependendo do horário que você vai me ouvir, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Este estudo está no livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel, lição 63, Serve e Confia. Esta lição inicia com um versículo de Paulo, 1 Coríntios, versículo 9, capítulo 1. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Neste versículo, Paulo faz um convite à reflexão sobre a fidelidade e a confiança que devemos ter em Deus e na assistência divina, servindo com perseverança e responsabilidade. Segundo Emmanuel, perseverar no bem independe das dificuldades ou incompreensões, é calar-se e servir, confiando em Deus como suporte. Dá continuidade Emmanuel na lição. Frequentemente aparecem os companheiros que se dizem inabilitados para a tarefa que se lhes conferiu. Assumiram compromissos de que se afastam nas primeiras dificuldades, alegando incompetência, iniciam empreendimentos de que se retiram, logo surjam certos empeços, que são obstáculos, declarando-se frágeis
para o trabalho a fazer e retardam a execução de serviços que lhes carreariam paz e felicidade sem delonga maior, ou seja, demora, atrasos. Quantos aceitam compromissos, mas desistem nas primeiras dificuldades, alegando falta de tempo, cansados e desanimados? Quantos se dizem incapacitados, despreparados, como desculpa para não assumirem as responsabilidades, desistindo de uma tarefa por achar que ainda não estão prontos? Esquecem que estas tarefas poderiam trazer crescimento e felicidade. Aí o que eles fazem? Adiam para o futuro próximo ou até mesmo para a próxima encarnação, dizendo: isso não é para mim, eu vou esperar uma outra encarnação, eu preciso melhorar. Não devemos abandonar tarefas ou compromissos por medo, insegurança ou sensação de incapacidade, porque estes obstáculos vão retardar o nosso progresso pessoal e também o espiritual. Emmanuel continua: se sentes na órbita de semelhante problema, persevera no dever que abraçaste e não temas. As leis divinas jamais falham. A natureza não espera frutos de laranjeira nascente. A vida não senta a criança na cátedra, ou seja, na cadeira do professor. Se repontam horas de crise nos encargos que te competem. Mantém-te firme no lugar de trabalho em que o mundo te colocou e cultiva a certeza de que não te faltará auxílio para a concretização do bem a que te dedicas. Somos desafiados a todo momento, né? Não é mesmo? Perante os obstáculos, devemos nos mantermos firmes. Perdemos oportunidades que talvez nunca mais volte. Emmanuel ressalta que existe um tempo para o amadurecimento, que as leis divinas jamais falham, que uma árvore demora para dar frutos, que uma criança precisa crescer para ensinar, que precisamos de tempo para aprender. Então, ele dá continuidade. Rememoremos as palavras do apóstolo Paulo, quando nos assevera: fiel é Deus pelo qual fostes chamados, conscientizando-nos de que Deus não nos deixará tentar empresa alguma acima das forças de que possamos dispor. Com semelhante dedução, prossigamos nas tarefas em que fomos engajados, com vistas ao bem de todos, agindo e aprendendo, trabalhando e servindo ante a bênção de Deus. Se fomos chamados para uma tarefa, temos condição de cumpri-la, pois Deus não exige nada além das nossas forças. Não desistir, mesmo que seja difícil. Quem trabalha no bem se renova e supera os desafios. Façamos o melhor que pudermos. Deus é fiel, Ele é o nosso suporte. Devemos confiar que o auxílio necessário sempre virá. Trabalhe, aprenda e confie que receberemos ajuda para realizá-las. Sigamos também o conselho de Batuíra, que está no livro Mais Luz, no capítulo 50, Trabalhar servindo e servindo trabalhando. A esperança e o trabalho sincero renovam as energias. Quando tudo parecer perdido, então serve e confia. Emmanuel ressalta que servir é a metade do êxito, confiar é a outra metade. Essa frase está no livro Confia e Serve, autores diversos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Carlos Abacelli. Lição: confiar e servir. Então, vamos seguir o exemplo de Jesus. O Mestre é apresentado como o maior modelo de alguém que serviu e confiou, mantendo-se firme no propósito, mesmo sobre perseguição e dor. O que temos feito com o chamado que temos recebido? Ser chamado significa receber um convite, uma convocação para participar de algo. É aquilo que Deus te chama
e capacita para fazer pelos outros o bem, a caridade, com amor. E Deus tem um propósito para todos nós. Ser escolhido vai além do convite. O que determina se seremos apenas chamados ou realmente escolhidos? As nossas atitudes, as nossas ações. Ser chamado é um privilégio, mas ser escolhido envolve ação, renúncia e coragem. E Paulo vem suplicar para nós, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 1, que vivam de modo digno o chamado que receberam. Então vamos continuar ignorando ou vamos procurar vivenciar este chamado? O tempo não espera, o tempo urge. Fecho aqui este estudo, agradecida mais uma vez por essa oportunidade abençoada. Que Deus nos ampare, que Deus nos proteja, ilumine a nossa vida e o nosso caminho, com muita paz, com muita luz. Fiquem com Deus. Iniciamos o nosso momento de oração com a poesia Honra de Servir, de Maria Dolores. Às vezes, alma irmã, dizes que a vida é um tecido de lutas colossais, que não tens paciência de sofrê-las, que não suportas mais. Acalma-te, no entanto, pensa e nota. Sem que os problemas surjam tais quais são, tudo seria o caos no campo da existência, deserto sem degraus de elevação. Paciência, explicou-nos sábio amigo, é o respeito ideal que se mantém entre os seres e as vidas que se entrosam para a realização do eterno bem. Para que não se faça barro e lodo, pântano incomodando o próprio ar, deve a fonte servir no curso a que se prende, no anseio de atingir a grandeza do mar. Se o trigo recusasse a mó que o pulveriza, faria nobre prato com certeza, ou talvez fosse adorno para o mundo, mas não seria pão brilhando à mesa. Sem controle da usina que a governa, depois de acumulada onde se ativa, seria a força da eletricidade unicamente força destrutiva. Se quiseres fugir da órbita a que atende, seria o próprio Sol nos espaços profundos um monstro luminoso sem destino, perturbando a mecânica dos mundos. Paciência, alma irmã, é o dom do entendimento, a honra de servir que temos ao dispor, para erguer ante os céus, nos distritos da terra, o caminho da paz e a presença do amor. Mestre Jesus, nesses instantes de oração, sob as bênçãos do Teu Evangelho, podemos sentir os influxos divinos recompondo-nos as energias e acalmando o nosso espírito. Te rogamos sempre, Mestre e Divino Amigo, auxilia-nos para pensarmos com mais clareza, para que o nosso coração possa sempre se fortalecer e para que possamos buscar sempre acertar mais, agir melhor, pensar no bem e sentir em nossos corações boas energias, sintonizando com teus emissários de luz, Mestre amigo. Para tanto, ampara-nos, pois que temos inúmeras dificuldades, erraremos, Mestre. Mas lembre-nos de que contaremos com o teu apoio infinito e, sobretudo, como nos ensinastes, contaremos com a divina misericórdia, inseparável da justiça, mas sempre disposta a renovar as oportunidades de aprendizado e ação no bem, tanto quanto
movimentemos as nossas disposições neste sentido. Agradecemos contigo, Mestre Jesus, as luzes do mais alto que nos envolvem nesses instantes sublimes de reflexão e de prece. Agradecemos aos benfeitores espirituais que estão sempre junto a nós. Agradecemos contigo, a Deus, nosso Pai. Que assim seja.